São Comev, Amsterdã 2000. Com o pastor Victor Ram. Um evangelista é um líder servo. Versão brasileira Dubla Mix, Rio. Estamos nos aproximando do final de nossa conferência histórica. E iremos regressar ao mundo como evangelistas líderes servos. O mundo aguarda para saber o que aprendemos nesta conferência. E não devemos decepcionar o mundo. Napoleão Bonaparte, sem dúvida, foi um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Orgulhosamente, ele disse quando foi coroado: "Eu fui chamado para mudar a face da terra." Sua busca de poder o levou ao Egito, Rússia e a maioria da Europa. Ele modernizou as nações que conquistou. Tornou-se conhecido como um homem de destino. Napoleão foi um grande líder, mas ele não é um modelo de líder para o evangelista. Um jovem rapaz nórdico chamado Olaf foi capturado por piratas e vendido como escravo. Durante toda a sua vida, ele foi escravo, um viking, um rei e um monge. Em 994 da era cristã, ele renunciou ao panteísmo e aceitou o cristianismo. Ele procurou servir a Deus, espalhando a mensagem de Cristo. Ele fez isto por palavra, suborno ou por força bruta. Quando um famoso viking se recusou a aceitar Cristo, Olaf enfiou uma cobra pela sua garganta. Olaf também não é um modelo de servo para o evangelista, embora tenha sido um defensor de Cristo. Um observador secular recentemente questionou: por que tantos evangelistas no ano 2000 são tão ineficazes no que fazem? Eu creio que é porque usamos o modelo do mundo como modelo do ministério de evangelista, tanto nas áreas de liderança como na de servir. E isto não agrada a Deus. Deus nos diz, como disse a Josué no passado: há coisas condenadas no vosso meio. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O modelo contemporâneo para o evangelista não é o mundo, mas a palavra. Mas o que significa, do ponto de vista da Bíblia, ser um evangelista servo? O evangelista não é só um líder, nem somente um servo. O evangelista é um líder servo, servo em primeiro lugar. Paulo, o apóstolo, referiu-se a si mesmo como o servo de Jesus Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Servo em primeiro lugar sempre. A implicação é que se uma pessoa, dizendo ter o dom de evangelista, não é um líder servo, ele não é um mensageiro do eterno Evangelho. Assim, essa pessoa pode ter a palavra evangelista impressa em letras douradas no seu cartão de visita. Ele pode até ter a sua própria associação evangélica. A verdadeira liderança como servo tem sua raiz na Bíblia, não no mundo secular. Quais são as características bíblicas de um servo? O Novo Testamento usa uma variedade de termos para descrever o servo. Mas o âmago é sempre o mesmo: o serviço. O servo pertence a seu mestre e sabe quem é o seu mestre. O evangelista é um líder servo. O servo vive pelas regras principais dadas pelo mestre.
Ele é totalmente dependente do seu mestre. Tudo que o servo tem, vem do seu mestre. Um servo se coloca voluntariamente sob a autoridade do mestre. Só tem uma responsabilidade: servir ao seu mestre. Um servo nunca negocia qual será sua recompensa. Um servo é obediente. A vontade do mestre é sua ordem, quer ele entenda ou não. Um servo tem a motivação correta. Um servo não se envergonha da sua identidade como servo. Paulo disse: todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Ser chamado servo de Deus é a mais alta honra possível, pois Deus reserva este título só para aqueles que Ele considera fiel. Para um evangelista, ser um servo é um privilégio, pois você é considerado um amigo de Cristo. Jesus disse: vós sois meus amigos. Você tem certeza de que Deus iria lhe honrar com a mais alta honra possível de lhe chamar de meu servo? Quais são as características bíblicas de um líder? O Novo Testamento usa um termo muito especial quando descreve um líder. Ódegos, um líder em desenvolvimento. O caminho já foi determinado, o alvo foi identificado, os parâmetros já foram definidos. Aqueles que precisam chegar estão na espera. O líder os conduz. Um líder vê o alvo claramente. Ele sabe exatamente aonde ir. Um líder entende a responsabilidade dada a ele para liderar e desenvolver outros em seus chamados. Um líder está pronto para pagar o preço: sofrimento, solidão e acusações pelos erros de outras pessoas. Um líder está disposto a se arriscar por causa do Evangelho. O evangelista é um líder servo. Um líder bíblico não se envergonha quando pede perdão. Um líder bíblico não pratica politicagem. Há tanta politicagem entre os líderes cristãos dos nossos dias que até o diabo está nervoso. Um líder não usa o poder de sua posição para promover seus próprios interesses. Um líder motiva e encoraja através de seus exemplos, com humildade, mas com confiança. Um líder tem a coragem de dizer, como Paulo: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Um líder é capaz de enfrentar o inimigo sozinho. Um líder tem visão. Ele vê os campos brancos para a ceifa, tanto no seu próprio campo, como naqueles que estão distantes. Um líder considera cada indivíduo uma pessoa especial, criado à imagem de Deus. Um líder em desenvolvimento reconhece que está debaixo da autoridade do Supremo Líder, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, a quem ele presta contas. Um líder também é um seguidor. Não é uma coisa fácil ser um líder. Seria certamente desesperador liderar se não fosse pelo poder do Espírito. As qualidades de um servo e de um líder são extremos opostos. Elas parecem quase que se contradizer entre si. Mas há muitas realidades divinas que parecem contraditórias e estão além da compreensão humana. Vamos lembrar as palavras de Santo Agostinho. Se você consegue entender, não vem de Deus. O evangelista é um híbrido de servo e líder. Somente por intervenção divina, essas duas características aparentemente opostas podem ser unidas em um só corpo, uma só mente e um só coração. Eu trabalhava numa fábrica com metais. O alumínio puro é um metal macio. Você pode moldá-lo com suas próprias mãos. O titânio puro é um metal duro. Derreta os dois juntos, o macio e o duro, e a liga será 3 vezes mais dura. Você é um servo, essa é uma qualidade macia. Você é um líder, essa é uma qualidade para lá de dura.
O evangelista é um líder servo. Você quer ser mais forte em seu caráter e ministério? Você quer ser mais útil no glorioso trabalho do evangelismo? Permita que o Espírito de Deus o derreta e transforme em um novo ser. Submeta-se a ele e você se tornará mais forte espiritual, emocional, mental e moralmente. Por que a fusão das qualidades de um líder e um servo é tão importante na vida e na obra de um evangelista? Porque ela traz a glória de Deus. E essa é a única coisa que importa. Deus precisa ser glorificado. Assim eram os evangelistas nos tempos bíblicos. Esse é o único tipo de evangelista que não irá desonrar o evangelho que prega. É a única combinação que traz resultados elásticos para o reino de Deus. E não apenas estatísticas para serem exibidas às pessoas. Essa é a única combinação que é ouvida com respeito por nossos cínicos e pragmáticos contemporâneos. A cantora secular canadense Anne Murray lamenta: com certeza seria bom termos alguma boa nova hoje. Nós, os evangelistas, temos todas as boas novas que o mundo precisa. Vamos dá-las livremente e em larga escala. O mundo secular precisa da liderança de servos. Meus amigos, se o evangelismo bíblico quiser ser bem-sucedido em nossa geração, deve ser comandado por evangelistas que sejam líderes servos. Agora vejamos o perfil de um líder servo evangelista. O melhor modelo de líder servo para um evangelista é o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a Bíblia nos dá outro valioso exemplo de um líder servo evangelista, um homem mortal, como todos nós. Um pecador como todos nós, salvo pela fé no Cordeiro de Deus, como qualquer um de nós. Seu nome é João Batista. João Batista fez uma ponte entre os dois testamentos, 2 séculos, 2 milênios. Ele é um exemplo nobre para nós que vivemos e ministramos na junção de 2 milênios. Além disso, ele era um pregador itinerante. O evangelista é um líder servo no deserto da Palestina. O Espírito Santo fundiu a fogo as qualidades de um servo e de um líder em um líder servo. Primeiro, João Batista serviu e liderou tendo a certeza de seu chamado. Você tem certeza do seu chamado? João Batista foi chamado por Deus para evangelizar, apesar de ele ter nascido numa família de sacerdotes. Ele foi chamado para uma missão. Um pintor estava fazendo o retrato de uma mulher pobre que vagava numa noite de tempestade. Conforme o retrato ganhava forma, o artista de repente jogou fora seu pincel exclamando: em vez de retratar os perdidos, vou até lá para salvá-los. Ele saiu respondendo à sua convicção interna e se tornou o Bispo Tucker de Uganda. João Batista era um profeta evangelista por excelência, apesar de nunca ter sido chamado de evangelista na Bíblia. Ele é nosso colega evangelista porque pregou as boas novas. Você não precisa ter a sua própria associação evangelística, ou ter os mais sofisticados equipamentos, ou grande tenda, para fazer o trabalho de um evangelista. Se você tiver a convicção de um evangelista, se você pregar o arrependimento e a fé no Cordeiro de Deus, se você for fiel ao fazer o trabalho de um evangelista, você é um. João Batista tinha paixão por seu chamado. A oposição que marcava cada movimento seu não o distraiu. Ele disse: eu sou a voz. Jesus era a palavra e João era a voz. E que voz ele era! Hudson Taylor, um herói de Cristo na China, com uma visão de pregar onde o nome de Cristo não havia sido pronunciado, era igualmente apaixonado por seu chamado. Ele disse:
A China em extinção encheu tanto meu coração e a minha mente que eu não conseguia descansar durante o dia e dormia muito pouco durante a noite. Seu amigo Lord Redstock orou durante 10 anos por uma porta aberta na Rússia. E Deus abriu as portas e ele levou o evangelho aos nobres da Rússia, iniciando um reavivamento lá. O evangelista é um líder servo. A China e a Rússia devem muito aos que responderam ao chamado de Deus. Se você for chamado por Deus para pregar o evangelho, seja apaixonado e entusiasmado por isso. O grande jogador brasileiro de futebol, Pelé, que marcou 1.281 gols e parou a guerra da Nigéria durante 48 horas para que ambos os lados pudessem assisti-lo jogar, disse: entusiasmo é tudo. João Batista tinha o coração de um evangelista. Seu coração só conseguia encontrar descanso quando soubesse que o evangelho tinha sido amplamente pregado. Enquanto ele estava na prisão, Jesus o informou sobre o progresso do evangelismo. O evangelho está sendo pregado aos pobres. Essa confirmação o deu coragem para enfrentar a espada. Jesus sabe como encorajar seus evangelistas. Com uma simples informação de que almas estão sendo salvas. O escritor russo Dostoiévski, que encontrou Cristo enquanto passava 10 anos numa prisão da Sibéria, contou sua experiência. É incrível o que um simples raio de sol pode fazer com uma alma humana. Eu creio que essa conferência é esse raio de sol de Deus que vai transformar em alegria o desespero da sua alma. Em segundo, João Batista serviu e liderou com caráter. Ele era moralmente puro. Albert Camus, um escritor francês, descrevendo seus contemporâneos, escreveu: uma única sentença descreve o homem moderno. Ele fornicou e leu os jornais. A imoralidade está mostrando sua terrível face hoje em dia. Nenhum evangelista está livre de cometer os piores pecados. O apóstolo Paulo diz: conserva-te a ti mesmo puro. Meu irmão, proteja sua inocência como filho de Deus. João Batista era humilde. João não suportava o orgulho, não interessava o quão piedosamente ele fosse disfarçado. Um homem de Deus verdadeiramente humilde é capaz de detectar qualquer forma de orgulho. Tudo que João usou, comeu e fez irradiava humildade. E Paulo disse: não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. João Batista liderou o povo com humildade, não por posição. Seu modus operandi era: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. O grande pintor holandês Rembrandt fez o seu autorretrato aproximadamente 100 vezes. Ele se desenhou na multidão apedrejando Estevão, como um pecador ajudando a levantar a cruz de Jesus, como um filho pródigo e como um mendigo. Rembrandt era grande e ainda assim tão pequeno. Um verdadeiro evangelista nunca se exalta como evangelista. Ele entende que é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus. Isaías diz em Isaías 10:15, porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? No Novo Testamento, era sempre outra pessoa que dava testemunho de um chamado para ser evangelista. João Batista viveu, pregou e agiu tão semelhantemente ao Messias esperado que as pessoas achavam que ele era o Messias. Ele inspirou o povo com seus ideais na prática da vida diária. A sua vida lembra a de Cristo?
João Batista não estava preocupado com sua imagem. Ele não estava tentando agradar as pessoas. João Batista era honesto de todas as maneiras. Ele não levava o crédito quando estava claro que não era dele. João Batista ministrava com alegria. Proclamar a Cristo nunca foi fácil, mas nem por um momento ele considerou isso um fardo. Ele disse: esta alegria já se cumpriu em mim. Devido à sua pureza moral, honestidade, humildade e convicções, João Batista tinha credibilidade. Em Mateus 21 diz que os coletores de impostos e pecadores acreditaram nele. Eles depositaram sua confiança no Salvador porque o mensageiro era confiável. O caráter de João Batista foi formado no deserto, não em torres de marfim. O evangelista é um líder servo. Um deserto não é para covardes. É um local habitado por escorpiões, atingido por tempestades de areia, com o sol escaldante, falta de água e sem qualquer trilha ou estrada. Uma experiência no deserto é o melhor seminário, a melhor biblioteca e a melhor conferência de inspiração para qualquer evangelista. E um verdadeiro evangelista passou pela escola de teologia do deserto. Em terceiro, João Batista serviu e liderou com pregação. Vemos João Batista em pé, sob o céu azul, cabelo longo, esvoaçante, e as palavras das boas novas ecoando através do vale. Sua pregação era evangelística na essência e soava teológica. Ele falava da natureza pecaminosa do coração humano. Ele chamava o pecado de pecado. Algumas abordagens no chamado evangelismo de hoje desgraçam o evangelho. Eles apagaram a palavra pecado do seu vocabulário. Companheiros evangelistas, cuidado com o que vocês aprendem, especialmente com as verdades bíblicas não negociáveis. O pecado ainda é pecado. Ele separa as pessoas de Deus e os envia para um campo de solidão. O Evangelho se refere à realidade do pecado através do arrependimento. João Batista pregava o arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, mais claro nossa chamada para o arrependimento deve ser. João Batista pregava a graça. João 1,17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A salvação é pela graça, do princípio ao fim. Sua mensagem era baseada na Bíblia. Ele conhecia bem as Escrituras e as citava livremente. As Escrituras eram a sua autoridade. Quando o Papa Júlio II encarregou Michelangelo de fazer uma estátua dele, o grande mestre perguntou ao Santo Padre se ele gostaria de ser retratado com a Bíblia na mão. Não, respondeu o pontífice. Me sinto mais à vontade com a espada. Irmãos evangelistas, jamais usem a espada. Preguem a palavra. João Batista tinha uma visão equilibrada do Espírito Santo. Sua pregação era cheia do Espírito. Sua pregação era centralizada em Cristo. João apontava para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. João Batista pregava um julgamento. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quando as pessoas ouviam, exclamavam: o que devemos fazer? Quando as pessoas ouvem uma boa pregação, o que elas dizem? Que coisa linda, que divertido. Não vou me esquecer daquela piada. Obrigado, pastor? Elas dirão apenas: Deus, o que devemos fazer? Este é o objetivo essencial, tudo mais é secundário. A pregação de João era surpreendente, mas não devido aos milagres que fazia. Na verdade, não temos qualquer registro dele ter feito milagres em todo o seu ministério. Sua mensagem não mudou com o passar dos anos. Ao final do seu ministério, ele ainda pregava a mesma mensagem. O evangelista é um líder servo. Os críticos da pregação de Billy Graham concordam num ponto. Sua mensagem não mudou.
Assim como Billy Graham pregava sobre a cruz de Jesus em 1938, quando ele bateu o recorde de 8 minutos, pregando todo o seu repertório de 4 sermões nesse tempo, do mesmo modo, o Dr. Graham ainda prega sobre a cruz de Jesus no ano de 2000. Para ele, a Bíblia ainda fala. Obrigado, Dr. Graham. A mensagem de João Batista era intransigente. Ele pregava a mesma mensagem para pessoas comuns e para reis. O evangelista tem Deus sempre em sua audiência. Integridade e credibilidade de caráter produzem uma mensagem acreditável. E em quarto, João Batista serviu e liderou com serviço. Tudo na vida e ministério de João Batista foi serviço. João Batista serviu a Deus. O jornal The London Sunday Express publicou: a maioria das pessoas quer servir a Deus, mas somente como um consultor. João entregou sua vida nas mãos de Deus. João Batista serviu as pessoas. Ele não esperou que as pessoas viessem a ele. Isso seria muito ingênuo. Ele ia até elas. As pessoas foram tocadas por sua preocupação genuína por elas. E responderam em massa à sua pregação. Lembro da história de Sadhu Sundar Singh, que nasceu na Índia em uma família rica. Ele desistiu de todos os seus bens e saiu descalço. Ele foi chamado de o apóstolo dos pés sangrentos. Quando esteve em Londres, a rainha o convidou para um chá. Sundar Singh educadamente se desculpou, dizendo que seu tempo era necessário para que cerca de 2.000 pessoas pudessem ouvir o Evangelho do Rei dos Reis. Servir as pessoas com o Evangelho é a essência do evangelismo. Nosso alvo tem de ser grande o suficiente para abranger o mundo inteiro. Eu escrevi para a Coca-Cola, perguntando qual era o objetivo da companhia. Eles me responderam: é colocar a Coca-Cola ao alcance das mãos de todos os que a desejam. Irmãos e irmãs, temos um objetivo semelhante para o evangelismo mundial? As pessoas estão buscando a água viva que está em Cristo. Será que nós, evangelistas, podemos colocar o Evangelho ao alcance das mãos e do desejo dessas almas? João Batista prestou um grande serviço ao Evangelho. Pregou fielmente cada trecho dele, e fidelidade a ele era muito mais que correção política. João Batista serviu a igreja e até hoje nos beneficiamos com o seu trabalho. Ele estava pensando no futuro, preparando outros que pudessem fazer o que ele fazia. João Batista foi o mentor dos primeiros discípulos de Jesus. Ele ensinou a André como trazer pessoas ao Salvador. Ele ensinou João a amar. Ele provavelmente instilou em Pedro o amor pela pregação. Ele entendeu o poder de ser mentor. Alguns líderes de igrejas hoje estão sugerindo que estamos nos aproximando de uma era de calmaria evangelística, quando a igreja e o mundo estarão esperando por uma palavra profética. De quem será essa voz? Eu desafio a cada líder de igreja, de todos os países representados aqui, a pedirem que Deus levante, diante de seu próprio povo, um evangelista temente a Deus, que possa ser reconhecido como o evangelista para a nação. Hoje precisamos disso mais do que nunca. O evangelista é um líder certo. Hoje, nesta conferência, estamos aprendendo com as lições do passado, mas principalmente estamos olhando para o futuro. Treinar uma nova geração de evangelistas que sejam chamados por Deus em nossos dias é imperativo. Heinrich Heine, o famoso poeta e crítico alemão, falou de um inglês que criou uma máquina que reproduzia cada atividade de um ser humano. A máquina fazia tudo o que um ser humano fazia, mas não tinha alma. Ela incomodava os humanos dizendo: dê-me uma alma, dê-me uma alma.
Precisamos treinar evangelistas que sejam tementes a Deus e que tenham uma alma de evangelistas. E como treinar? Compartilhe sua história com eles. Conte como você foi chamado para o ministério evangelístico. Conte as armadilhas que você encontrou. Ore por eles diariamente. Mantenha-os prestando contas a você. Passe tempo com eles, depois libere-os para Deus. Você já fez a sua parte. Deixe Deus fazer a parte dele. Foi isso que João Batista fez. Para ter certeza de que ele nunca estaria atrapalhando, tendo feito sua parte, desenvolvendo futuros apóstolos, Deus removeu João da cena. Foi doloroso, mas teve que fazer isso. E finalmente, Deus honrou João Batista por seu ministério evangelístico de líder servo. Deus o honrou produzindo resultados impressionantes. Os últimos 12 anos têm sido um tempo de colheita espiritual sem precedentes na antiga União Soviética. Deus tem feito isso através de muitos pregadores e missões locais e estrangeiras. Os antigos inimigos de Cristo estão se tornando pregadores do Evangelho. O Dr. Boris Galperin, um dos arquitetos-chefes do ateísmo soviético, veio para a fé em Cristo e agora é um fiel pregador da graça de Deus. Amigos, o sangue dos mártires é a semente da igreja. João Batista deixou um legado evangelístico. Seu ministério continuou após sua voz cair em silêncio. Se nós formos fiéis, Deus nos dará um bônus. Nos usará muito mais do que podemos imaginar. O evangelista é um líder servo. João Batista teve um grande impacto sobre o mundo. Líderes de países o escutaram. Pessoas vinham de longe em massa para ouvi-lo. Todo mundo o considerava um grande profeta. A seus olhos, ele era uma grande personalidade. Ele era tão grande que tinha que ter sua própria previsão de tempo. O historiador judeu do primeiro século, Joséfo, disse sobre João Batista: as pessoas pareciam dispostas a fazer qualquer coisa que lhe aconselhasse. João entendia a influência que tinha sobre a sociedade, mas nunca abusou. O evangelista cresce em estatura quando pessoas respondem à mensagem. Deus honrou João Batista quando o deixou sofrer pelo seu nome. Muitos cristãos têm uma percepção errônea sobre as aflições. Quando elas chegam, eles pensam que foi uma deficiência na soberania de Deus. O futuro do evangelismo não é um mar de rosas. Prepare-se para os verdadeiros testes de fé. Muitos dos nossos irmãos estão neste instante sofrendo em diversas partes do mundo. O sofrimento purifica e fortalece a pregação evangelística. Tendo ouvido um jovem pastor pregar, a esposa do Dr. J. Campbell Morgan disse: ele é um bom pregador. Ao que o ilustre mestre da Bíblia respondeu: sim, e ele vai ser um pregador melhor depois que tiver sofrido um pouco. Um evangelista é um líder servo. Servo em primeiro lugar. E não há uma descrição melhor para este nobre chamado. Mas será que é realista ter as mesmas expectativas para os evangelistas de hoje como as do grande líder servo João Batista? Sim. E 1000 vezes sim. Meu amigo, você talvez seja chamado de reverendo ou doutor, mas a questão é: você é um líder servo? Isso que conta. Você pode refletir e dizer: certamente João Batista foi um grande líder servo e uma verdadeira inspiração, e deixar por isto mesmo. Você pode até recomendar João Batista como um exemplo para outros, mas dizer: meu jeito de viver, meu estilo de ministério tem me servido bem todos estes anos. Por que mudar agora?
Ou talvez seu coração seja tão endurecido e cínico, tão sem vida por causa de pecados não confessados, ou por causa de todas as dificuldades e desapontamentos, que a verdade nem consegue lhe tocar. Não importa em que estado você se encontra, meu amigo, se não for o estado de líder-servo, servo em primeiro lugar, isto tem que mudar. E como mudar? Você sabe muito bem. Você diz aos outros como devem mudar toda vez que pregar. De evangelista para evangelista, eu digo como mudar. Você deve chegar para Deus e dizer: Senhor, me perdoe, pois eu pequei. Tenho sido um hipócrita, me perdoe. E em segundo lugar, deve deixar que o Espírito de Deus toque o seu coração. E em terceiro lugar, deverá seguir o Senhor Jesus Cristo a qualquer parte sem reservas. Você está disposto? Você está pronto? John Wesley manteve um diário. Isto foi o que ele escreveu no fim de um dia marcante. Eu posso verdadeiramente dizer quando deitar hoje à noite: agora eu vivi um dia. Irmão evangelista, faça aquilo que Deus requer de você hoje. Então você poderá dizer também: hoje eu vivi um dia. Que o dia de hoje seja esse dia. Amém.